Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Cada semana aprendendo um pouco mais a cada semana. Isso é importantíssimo para nosso aprendizado de uma maneira geral, para a gente evoluir na vida, saber conversar um pouco mais com os amigos, evoluir no trabalho. O aprendizado é sempre benéfico em qualquer circunstância em que a gente esteja. Por falar em aprendizado, a gente olha sempre na televisão, eu acredito que aqueles que gostam de lutas do UFC, veem aquela plástica, aqueles lutadores em alta performance e fica imaginando que aquilo deve ser até gostoso participar de uma luta daquela, fora as pancadas que o cara leva, né? Mas será que nós podemos entender o que vem antes destas lutas? O que acontece com esses lutadores, principalmente aqueles que estão iniciando na carreira, o sofrimento que eles têm para chegar a um octódromo daquele porte? Nós vamos conversar com o Adriano Wilson, que escreveu A Grande Luta, a história de lutadores que estão em início de carreira, o sacrifício que eles fazem para chegar a esta liderança, a esta fama e, de repente, até um pouco de dinheiro no bolso. Tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, essa é uma pergunta clássica, né? O que levou você, como jornalista, escritor, a ir para o lado da luta? Já era um hobby seu? Você gosta do esporte? Não, é engraçado você ter começado falado sobre aprendizado, né? Também foi um grande aprendizado para mim escrever esse livro, porque eu já sou jornalista esportivo há 8 anos e sempre cobri muito futebol. O esporte eu estou mais à vontade, sempre o meu interesse maior sobre futebol. Mas em 2016 eu queria escrever alguma coisa sobre o MMA, porque é um esporte que está muito em voga, está sempre na televisão, muita gente se interessa pelo assunto. Eu não era uma dessas pessoas, eu inclusive não considerava que o MMA pudesse ser considerado um esporte. Para mim era muito violento, era muito bárbaro, eu achava que eu não devia estar na televisão, por exemplo. Mas eu tinha muitos amigos que gostavam, iam para bares para ver as lutas, tinham seus lutadores preferidos. E eu, movido por uma curiosidade, eu quis fazer uma matéria sobre esse assunto. Eu comecei a pesquisar sobre o que poderia render uma boa reportagem sobre o MMA e descobri a questão da perda de peso. O MMA é um esporte dividido em categorias de peso. Os lutadores eles lutam divididos em categorias de peso, só que geralmente eles não lutam na categoria do peso deles real. Então, o que acontece? Geralmente, um lutador como o Acácio, ele pesa 104 quilos e ele luta na categoria de 84. Então, quando ele tem uma luta confirmada, o que ele tem que fazer é começar uma dieta muito restritiva para perder esses 20 quilos, às vezes em 20 dias, para chegar no peso da categoria. E como a pesagem é sempre feita um dia antes da luta, o lutador ele precisa estar no peso da categoria no dia da pesagem, não necessariamente no dia da luta. Então, o que acontece eles perdem esses quilos todos para a pesagem, pesam, confirmam a luta e de um dia para o outro, do dia da luta, do dia da pesagem para o dia da luta, eles têm que recuperar esse peso. Então, é uma loucura, a flutuação do peso corporal é muito grande. Então, eles passam por esse processo muito radical de perda de peso, conseguem bater o peso e no dia seguinte eles recuperam. Começam a comer muito, se reidratam com soro intravenoso para que na hora da luta eles estejam com mais peso do que o seu adversário. Esse peso maior do que o adversário dá uma vantagem competitiva para eles. Quando eu descobri isso, eu tinha que fazer uma matéria sobre isso. Daí eu conheci o Acácio e aí ele era esse cara que foi o personagem dessa matéria. Eu acredito que deve ser até proibitivo por parte dos organizadores do UFC e do MMA falar sobre esse assunto, né? Eles não gostam de falar tanto sobre isso, é um assunto muito polêmico. O UFC, depois de vários problemas que já teve com lutadores de terem problema de saúde por causa dessa perda de peso, ele criou um centro que é mais ou menos uma referência para os lutadores quando eles vão lá para os Estados Unidos, eles podem ter acompanhamento médico, de fisioterapeutas, fisiologistas, para fazer esse processo de uma maneira mais segura. Olha, o Adriano, eu vou falar uma coisa para você, sinceramente, eu sou contra a violência em qualquer situação do mundo. Eu sou contra a violência entre os animais, eu sou contra a briga de calo, eu sou contra a tourada, eu sou contra aquela vaquejada, eu sou contra até aqueles rodeios, eu sou contra a luta de seres humanos, eu sou contra qualquer tipo de violência que possa existir no mundo. Sou contra. Eu acho que o diálogo, a passividade, a paciência, é a forma de se resolver as coisas em qualquer aspecto.
Dentro do esporte, tudo bem, gostam, respeito quem gosta, respeito as empresas que estão ganhando dinheiro com isso, mas eu acho, como você, que não deveria ser considerado esporte também. Também. Já assisti, assisto como jornalista, assisto qualquer tipo de programa para poder fazer meus comentários, mas eu estou dizendo uma opinião pessoal minha. Eu não gosto. Eu não gosto. Se o público gosta, se é respeitado, se fala, se tem audiência, ok, continue, façam o que quiserem. Eu, Roberto, não gosto. Eu não gostava... Só completando o pensamento, porque eu quero chegar onde você falou. Se eu já não gostava como violência, como um negócio de violência, alguns lutadores podem chegar para mim e falar, não, mas não é violento. Eu acho que é. Eu acho que é. Essa forma que você explicou de perder peso em 20 dias, perder 20 quilos e depois recuperar isso em 12 horas, é uma agressão ao físico, é uma agressão ao corpo humano sem precedentes. Sem precedentes. Então, já que quer fazer, por que já não se faz uma coisa justa? Falando, se o cara pesa 103 quilos, coloca ele na categoria de 103 quilos, ele não precisa de emagrecer e nem engordar, ele está na dele, ele está lutando, está fazendo exercício. Por que essa loucura? Tem vários aspectos aí. A questão da pesagem, se antes da luta, se um dia antes da luta, isso é uma tradição que vem do boxe sempre foi assim. É uma forma que os promotores encontraram de manter as lutas. Porque, por exemplo, se você faz a pesagem no dia da luta, pode ser que o lutador não bata. Sim, mas por que não coloca ele na categoria de 103? Então ele não precisa de emagrecer. Exato. Se ele pesa 103. Exato. Deveria ser feito assim. Dele. Deveria ser feito assim. Então ele não precisa de emagrecer nem engordar, ele vai manter somente o ritmo acelerado de treinamento. Exato. Tem alguns projetos de fazer a pesagem no dia da luta, para que isso aconteça, para que os lutadores não tenham que fazer essa perda de peso, mas isso esbarra em várias coisas. Por exemplo, a pesagem hoje, sendo um dia antes da luta, é um evento à parte. Você consegue chamar mais público, você consegue fazer uma transmissão. É um negócio, né? Usa o corpo humano do lutador, e o lutador, obviamente, se sujeita a isso, usa para... como se fosse uma ferramenta que se usou, se descarta no dia seguinte, acabou. É um negócio. Negócio. É um negócio, é business, acima de tudo. Por outro lado, eu entendo o que você falou sobre a violência do esporte, ainda considero um esporte violento, mas depois de 1 ano e meio acompanhando esses lutadores de perto, já consigo ver até uma beleza na violência. Não sei se você consegue me entender quando eu falo de beleza na violência. Eles dizem que o MMA é como se fosse um xadrez humano. Quando você chega lá lutando no octógono, não é só porrada, não é só pancadaria. Tem técnica, tem estratégia, tem jogo pensado. Então, por exemplo, o MMA é um esporte, artes marciais mistas. São várias artes marciais dentro do mesmo esporte. Então, tem um lutador que é especialista em uma arte marcial. Tem outro lutador que é especialista em outra. Então, quando você vai enfrentar um cara, você tem que saber no que ele é especialista e como o seu jogo vai casar melhor com o jogo dele. Então, por exemplo, se o cara que não é bom de jiu-jitsu, ele não pode nunca ir para o chão com um cara que é bom de jiu-jitsu. Então, você tem que pensar em como o seu jogo vai casar melhor com o jogo do oponente. Isso é estratégia. Isso é muito trabalhado ao longo de um mês de treino para chegar lá e você fazer o seu jogo. Ótimo, eu acredito nisso, mas termina com o nariz quebrado. Termina com o nariz quebrado. Ou termina com mas o osso engraçado, pra fora, como foi o caso do Anderson. Exato. Mas eu achava muito engraçado. Eu estava vendo as lutas que eu via, sempre tinha muita violência, muito sangue, muita porrada. Mas quando a luta terminava, os lutadores se abraçavam, se cumprimentavam. No fundo, eles se respeitam muito porque todos são profissionais. Não, eu vejo isso, eu assisto, é o que eu falei, eu não deixo de assistir, eu assisto. E eu fico impressionado de ver o cara trocar soco, quebrar o nariz do outro, tirar sangue e depois eles se abraçarem. Exato. Eu falo, tem um controle emocional violentíssimo, porque eu não teria. E outra, os lutadores, quando eles estão numa academia, a academia vira a família deles. Muitos desses caras, muitos deles vêm de uma estrutura familiar que não é são ajustada, muito pobres. São pobres, uma família desestruturada, e eles conhecem uma outra família na academia. Então, às vezes, o treinador deles é um pai, às vezes, o companheiro de treino deles é um irmão, e quando eles vão para o octógono, eles levam toda essa bagagem familiar, e ali é uma família lutando junto. Às vezes, você vê um cara lutando, não é só o cara que está lutando, é a academia toda por trás que está lutando com ele. Adriano, nós vamos entrar no livro já, mas como a gente está falando de luta,
Diz uma história aí, não sei se é verdade isso, de que o nascedouro, assim, a ideia do UFC, a ideia do MMA, nasceu por um brasileiro, Isso. o Antônio Inoki. Antônio Inoki. Lembra desse nome? Não lembro. Ele mora no Japão hoje, é um brasileiro. Ele era lutador daqueles, eu não lembro Luta agora, livre. luta livre. E ele era campeão, um japonês enorme. Ele mora no Japão hoje. Ele desafiou, não sei se foi o Cassius Clay, um desses lutadores dos Estados Unidos de boxe, que era campeão mundial também. Isso foi lá na década de 60, começo da década de 70. E eles queriam fazer um comparativo se o boxe era melhor, se a luta livre era melhor. Teve essa luta do Antônio Inoki, um brasileiro, com um lutador de boxe americano campeão. Eu não li antes, agora que me veio né? essa história, mas diz que o início, assim, ó, o ninho do UFC e do MMA foi uma grande luta entre o lutador de luta livre brasileiro, Antônio Inoki, e um boxeador americano, que eu não me lembro agora se foi o Cassius Clay ou se foi um antes dele. Tá. Muito do UFC, dessa coisa de você tentar comparar as artes marciais, também vem da família Gracie, né? Família Gracie que criou o jiu-jitsu brasileiro. Inclusive, é uma história que é contada no livro, começa lá em Belém do Pará, quando os Gracie conhecem um Mitsui Maeda, que é um lutador de judô japonês, está fazendo uma apresentação de judô no Teatro da Paz, em Belém. Eles conhecem esse cara, ficam apaixonados pelo judô e começam a ter aula com ele e eles começam a desenvolver uma técnica nova de luta, que viria a ser o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu Gracie. E aí eles vão para o Rio de Janeiro, fazem uma academia de jiu-jitsu e eles queriam alunos para essa academia. E uma forma de fazer a propaganda da luta era ir em outras academias de outras artes marciais e desafiar os lutadores dessas artes marciais. Então ele falava, o jiu-jitsu é muito bom, eu posso ganhar de você que é do boxe, ou eu posso ganhar você da luta livre, eu posso ganhar de você que é da capoeira. Eles iam fazer esses desafios e às vezes ganhavam. E eles eram muito menores dos outros caras. E eles diziam que o jiu-jitsu é um esporte que você pode, mesmo sendo menor, você pode ganhar um cara maior. E eles começam a fazer esses desafios e nos anos 90 vira o UFC. O UFC é muito isso, é você tentar comparar as artes marciais para ver qual que era melhor. Ok. Nós estamos conversando com Adriano Wilson, que é jornalista, escritor, escreveu A Grande Luta, que é uma história aí praticamente de bastidor, história que antecede a subida nos ringues do MMA. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje conversando com o Adriano Wilson, que escreveu A Grande Luta. É um atleta brasileiro entre a glória e o abismo. Na verdade, por que isso, entre a glória e o abismo? Por causa da loucura que os atletas têm que fazer para chegar ao peso, para chegar à condição física adequada para subir no ringue e fazer uma luta de MMA. O Adriano acompanhou um lutador, que é o Acácio Pequeno, durante um ano. Um ano e pouco. Um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, em toda a trajetória dele, a luta para perder peso, o trabalho dele do dia a dia e as horas vagas fazendo coisas incríveis, impossíveis para poder chegar a um ringue. E o Adriano ficou abismado de ver quanto sacrifício esses atletas fazem para chegar ao mundo da glória, ao mundo da fama. Bom, como é que você conheceu o Pequeno? O Acácio estava querendo buscar um personagem que pudesse me explicar como é que era esse drama da perda de peso. E eu descobri que ele era esse cara que precisava perder 20 quilos antes de uma luta. E aí eu fui e comecei a ligar para eventos de MMA que fosse acontecer ali por volta da época que eu estava fazendo a matéria. E descobri a história do Acácio. Fui até o treino dele, fui até a academia onde ele treinava. E a primeira vez que eu encontrei ele já estava treinando, ele estava no meio da dieta, estava bem debilitado já. E eu tentei fazer uma entrevista, sentei no octógono, no tatame onde ele estava treinando, tentei fazer uma entrevista com ele e a entrevista não aconteceu porque ele estava muito debilitado. A voz dele estava muito embargada, o lábio estava muito seco, os olhos quase não abriam, ele estava muito, muito baqueado pela dieta já. E aí a entrevista não acontecia e eu falei com o treinador dele, por que ele está assim, é normal? Aí o treinador dele falou, não, é normal, mas o pior ainda está por vir. É normal.
É normal, sempre é assim antes das lutas O dele. cara entra quase em coma, é normal. Mas ele falou que o pior ainda estava por vir. O pior seria no último dia, na véspera da pesagem, quando a Cássio precisasse perder ali por volta de 3 quilos, e aí ele já não perderia mais em massa corporal, ele perderia em água. Então eles levariam a Cássio para uma banheira de água quente, deixariam ele lá para que ele suasse cerca de 3 litros de água. E aí eu me convidei para ir para um motel com a Cássio, porque eles não tinham uma banheira nem na casa do Acácio, nem na academia, então o lugar mais barato, onde eles conseguiriam uma banheira de água quente, seria um motel. Então a gente foi para esse motel na véspera da pesagem, fomos eu, Acácio, um outro lutador da academia deles que também ia lutar naquele evento, e um ajudante, um cara que estava dirigindo o carro. E aí nesse dia do motel foi uma coisa incrível, assim, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Eles entrou na banheira, a banheira não estava quente o suficiente, o Acácio não estava conseguindo suar do jeito que ele deveria suar. E eles começaram a ligar para a administração do motel para tentar aumentar a temperatura da banheira, não acontecia nada. Começou a bater um desespero nele porque o tempo estava passando, o Acácio não estava suando. Ele subiu na balança uma vez, o peso não mudava, voltava para a banheira, nada acontecia. O Acácio já estava muito mal, muito debilitado. Numa medida desesperada, eles tiram o Acácio da banheira, botam num carro, levantam as janelas do carro, ligam o ar quente e deixam o cara suar lá dentro. Só um parênteses, o pessoal os torturadores do regime militar podiam aprender, né? Pois é. E aí dentro do carro o Acácio começa a sufocar, meio que uma estufa, mambembe que eles criam na hora para o Acácio tentar bater o peso. E eu do lado de fora com minha câmera filmando tudo e naquele momento o Acácio os olhos começam a revirar, a mão dele começa a buscar alguma coisa no ar, assim meio desesperado. O treinador está dentro com ele no carro, começa a fazer uma contagem progressiva de rounds, que ele fica dentro do carro sufocando, de vez em quando ele abre a porta para o Acácio respirar um pouco e já fecha de novo para ele continuar a suadeira lá dentro. E aquilo foi meio desesperador, eu achei do lado de fora, achei que realmente pudesse acontecer alguma coisa com o Acácio ali. E aí eu comecei a pensar, se acontecer, o que eu faço? Ligo para alguém, faço, sei lá, massagem cardíaca. Por sorte, não... Você continua essa história do carro, mas uma pergunta lá da banheira. Uma sauna não funciona? Os atletas eles têm preferência nesse momento. Alguns preferem ir para sauna, outros fazem uma sauna, chamam de sauna, uma sauna particular, sauna individual, que é botar um saco em volta deles e aí... Isso eu já vi. Né? Eu já vi. Tinha um lutador de boxe perto da minha casa, ele embrulhava o corpo todinho com plástico, Exato. Botava um agasalho por cima e corria 40 quilômetros, perdia 10 quilos de... Tomar diurético, outro passa um produto no corpo que ajuda a transpiração. É tudo uma judiação do corpo incrível, não tem sentido isso. A sauna, alguns não gostam da sauna porque dizem que não conseguem respirar direito lá, então preferem a banheira. O Acácio é um dos caras que prefere a banheira. Vamos lá, no carro. O cara estava quase morrendo no carro. E aí eu fiquei todo mundo muito assustado, mas aparentemente as pessoas em volta, lá estão os ajudantes, o outro lutador, o próprio treinador, aparentemente eles tinham a situação sob controle. Então eu estava muito... Você estava descontrolado? Eu estava descontrolado porque para mim era muito novo. Mas para eles parecia uma coisa normal, sempre faziam isso. E por sorte nada deu errado, o cara conseguiu sair do carro, ele subiu na balança, no dia seguinte ele conseguiu bater o peso, a luta foi confirmada. E aí de um dia para o outro foi aquela loucura de reidratação e a dieta de engorda, a dieta é o contrário. Eu tenho que fazer uma parte. Vocês imaginem uma coisa dessa. Pegar um lutador de 103 quilos, né? Fazer ele chegar aos 83,200 em questão de dias, fazer essa loucura, entrar em sauna, o cara desmaia, o cara perde o fôlego, entra num carro com o ar ligado no máximo, ele não consegue, ele perde o sentido, como você disse, estava tentando pegar alguma coisa no ar que já não sabia nem o que era, delirando, para chegar ao peso de 83 quilos e no dia seguinte começar a comer que nem um louco para voltar ao peso. Qual é o sentido disso? Para ficar mais pesado que o adversário. Qual é o sentido disso? Ganhar uma vantagem competitiva em relação ao adversário. Qual é o sentido disso? Eu não vejo. Qual é o objetivo, qual a explicação lógica que se tenha a respeito disso? A ideia é que ele mais pesado que o adversário, ele consiga ter uma vantagem competitiva em relação a ele. Então, um cara mais pesado, na hora da luta, tem mais facilidade para lutar contra o cara mais leve. Isso é óbvio. A gente fala, cada 1 quilo a mais, 2 quilos a mais faz toda a diferença na hora de você tentar tirar um cara de cima de você. Então é melhor que você seja mais pesado do que um adversário mais leve. Por outro lado, eu acompanhei o cara durante um ano
E aí chega um momento logo no começo do livro, logo depois dessa luta que eu descrevo no começo do livro, ele descobre que a mulher dele, a Jéssica, que também é lutadora, fica grávida. É uma gravidez não planejada, e aí ele acende um sinal na cabeça dele, né? Ele é um cara que precisa passar por tudo isso antes de uma luta, e ele se vê pai pela primeira vez, e ele começa a pensar, puta, será que eu tenho direito de fazer isso que eu faço comigo? Agora não é só a minha saúde que está em jogo, é também a vida do meu filho, a vida da minha família, e ele começa a colocar algumas coisas em perspectiva na vida dele. E o livro acompanha meio que esse drama pessoal do Acácio, que é um cara dividido entre ser um atleta e ser um pai de família. Ele passa por todos esses sacrifícios em busca de um sonho, e é um sonho que às vezes pode pôr a vida dele em risco, a saúde dele em risco. E quando ele se vê pai, ele começa a perceber que aquele sonho talvez não seja a coisa mais importante na vida dele. A coisa mais importante na vida Mas dele pelo menos valeu. filho. Aquela luta que ele se preparou, ele ganhou, né? Aquela ele ganhou. Aquela ele ganhou. Aquela luta valeu a pena. Aquele sacrifício todo valeu. Mas o livro é muito isso também, é um pouco da trajetória pessoal do Acácio. Não é apenas um lutador que vai fazer de tudo para se dar bem no octógono, é também um cara que agora se vê pai de família e precisa se equilibrar nessa vida, né? Tem que ter muita força de vontade, né? Tem que ter. E aí, a partir do Acácio pequeno, você acompanha outros lutadores ao redor dele. Todos eles têm esse objetivo, essa loucura para chegar lá e ganhar. Todos têm essa força de vontade, esse sonho de ser lutador. Mas alguns têm mais facilidade que o Acácio, por exemplo. Tem um Borrachinha, o Paulo Borrachinha, que é um cara que já está no UFC, é um dos grandes nomes, um dos grandes promessas do UFC, um dos grandes promessas do MMA brasileiro hoje. Dizem que ele vai ser um campeão muito em breve. Eu acompanho a primeira luta dele no UFC e ele é um cara que, ao contrário do Acácio, ele sempre teve mais estrutura. Então, por exemplo, o cara nunca teve que trabalhar em outra coisa que não seja a luta. Então, ele pode viver da luta. Ele pode dedicar um tempo maior no treinamento. Ele é um cara muito aí mais forte. Aí não passa por esse sacrifício todo. O problema do Acácio é que ele, além de lutar, de treinar, ele tem que trabalhar. Então, esse livro aqui seria, assim, para os fãs de MMA, os fãs de luta livre, de qualquer tipo de luta, ler para acompanhar. Saber o que acontece na vida desses lutadores. Seria conveniente a pessoa ler? Eu acho que para os fãs de luta vão gostar muito mais. Por outro lado, eu não sou um fã de luta. Nunca fui, sou um cara leigo até hoje em luta. E eu acho que é um livro também escrito para gente que não gosta de luta. Que é a história de um cara, a história de uma pessoa que vai viver um sonho e vai passar por sacrifícios. Que pode a pessoa não gostar de luta, não ter nada a ver com luta, mas é uma história de superação, né? Também é uma história acho que é uma história de garra, de buscar um sonho. Onde se encontra esse livro para comprar? Nas melhores livrarias do ramo. É um livro publicado pela editora Todavia, uma editora aqui de São Paulo, e ele tá disponível nas maiores livrarias do ramo. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para você está em todas as redes sociais? Instagram, Facebook, Twitter. Adriano Wilkson, isso. Procurou isso, está lá, encontra também o rastro de onde comprar o livro. Exato. A grande luta é a história de um lutador brasileiro, o Acácio Pequeno, um atleta brasileiro, entre a glória e o abismo. Exato. Você coloca o abismo porque ele não, depois dessa grande luta que ele teve, essa vitória, ele começou na verdade, o abismo seria esse sacrifício ao ponto de botar a saúde e a vida em risco. O abismo seria isso. A gente acompanha ele durante um ano para ver se ele consegue chegar à glória. E aí, no final do livro, a pessoa vai saber se ele consegue ou não chegar à glória, que o grande objetivo dele seria chegar ao UFC. E ele o livro acompanha essa batalha para chegar lá. E eu queria o UFC seria a Fórmula 1 Seria a Fórmula 1, a Copa do Mundo do MMA. É a nata da nata, porque o UFC, no mínimo, deve ter olheiros pelo mundo inteiro acompanhando os campeonatos de todos os lugares do mundo, e eles vão pinçar ali os principais, os melhores, logicamente, para dar um grande show, né? Os torneios que o Acácio participa aqui no Brasil são torneios que não pagam bem, não dão uma boa estrutura para o atleta, não dão visibilidade, mas todos eles passam por isso para fazer um bom cartel e um dia chegar no UFC, que é a nata do esporte. O UFC que está em todas as televisões. Antes do UFC vem o quê? Ser um campeão? Tem vários torneios. Aqui o Acácio luta o Jungle Fight, que é o Thunder Fight, que é um torneio aqui de São Paulo. Tem o Jungle Fight, que é um torneio grande aqui no Brasil, e tem torneios em todos os lugares do mundo. Então, os lutadores passam por esses torneios para um dia chegar no UFC. E o livro ele foi escrito depois de uma matéria publicada no UOL. Eu sou repórter da editoria de esportes do UOL. Eu publiquei essa matéria
no ano passado, deu uma grande repercussão e, todavia, me convidou para escrever esse livro. Bom, Adriano, obrigado por você ter entrado nessa história, entrado na vida desses atletas e mostrar para a gente o sacrifício que eles fazem para chegar e dar um espetáculo televisivo, vamos dizer assim. A Grande Luta é um livro que eu considero maravilhoso para quem quer falar de superação. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.